várias demandas, por exemplo, hoje, em cima do cenário político brasileiro. Em que pé está o Brasil, qual é o rumo que está tomando o nosso país, qual é as perspectivas do governo Bolsonaro. Então, nós discutimos amplamente com empresários de Bento Gonçalves e toda a Serra aqui, em cima desse rumo do governo Bolsonaro, o que ele espera, o que o pessoal espera, a expectativa que tem desse novo governo, que é um governo de mudanças que veio para consertar várias distorções que tem hoje no nosso país. Está andando certo, menos de 3 meses, muitas coisas já aconteceram e a credibilidade que o governo Bolsonaro está tendo hoje junto ao empresariado, não apenas local aqui do Rio Grande do Sul, mas também da Serra Gaúcha e do Brasil. O que nós estamos vendo hoje, você entra dentro de qualquer ministério, a caneta do 3º e 4º escalão pesa mais que do ministro, pesa mais que um deputado, um senador ou do próprio presidente da República. Então, nesse sentido, tem que desburocratizar esse processo e um processo de revogação. Muitas instruções normativas, muitas portarias, muitos decretos que não são leis e, de uma certa forma, isso faz um entrave para o empresariado brasileiro. Você tem NRs hoje, que, de uma certa forma, prejudica o desenvolvimento de uma empresa para poder trazer modernidade. De uma certa forma, não ajuda o trabalhador, prejudica o trabalhador. Então, eu estou falando nessa questão trabalhista. Você vai na questão ambiental da mesma forma. As normas hoje, de uma certa forma, impedem o desenvolvimento de que um empresário que queira investir. Então, nós temos que fazer o quê? Dar todas as exigências, as condições para que os trabalhadores possam trabalhar, as questões ambientais da mesma forma, mas o que nós não podemos é que uma licença ambiental possa levar 4, 5, 6 anos para acontecer. Você vai em Santa Catarina, tem 3 meses uma licença. Qual é a diferença de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul? Então, nós temos que facilitar as coisas e fazer com que o Brasil ande para frente e que o Rio Grande, e principalmente a Serra Gaúcha, da mesma forma. Existe um termo que nós estamos usando lá em Brasília, revogaço. É revogar, não é fazer leis. Nós já mudamos, por exemplo, a reforma trabalhista, nós já avançamos bastante. Os empresários já devem sentir hoje no comércio, na indústria, na agricultura, nos serviços, que as coisas já melhoraram, mas tem muito mais coisas que precisam acontecer. Então, isso, dessa forma, tem alguém já fazendo um trabalho dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro da Secretaria do Trabalho, dentro da Secretaria da Previdência, dentro do Ministério da Agricultura, dentro do Ministério da Saúde, enfim, qualquer área, a gente tem gente hoje focada nessas questões. Então, qualquer ministério, estou em Brasília há 20 anos, esse é o 21º ano que eu estou lá, e eu vejo isso. A gente vai num lugar, tranca aqui, trava lá. Bom, isso precisa mudar. E seguramente não é diferente aqui no governo do Estado do Rio Grande do Sul. Existe o governador Eduardo Leite. Governador, o que nós estamos fazendo em Brasília, seguramente o senhor precisa fazer no Rio Grande do Sul. Adotar essa sistemática dentro da Secretaria do Estado. Porque se trava lá, as coisas travam aqui e daqui a pouco até na prefeitura travam também. Então, eu vejo que temos que facilitar. O empresário está cansado hoje, é um herói, aquele que ele empreende no Rio Grande do Sul, empreende no Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul, que é um estado praticamente que tudo é mais difícil do que outros estados. Então, revogar é uma palavra-chave que nós vamos trabalhar muito daqui para frente. O orçamento de Brasília é limitado. Então, eles não têm condições de fazer, vamos dizer assim, esse orçamento funcionar à altura, porque as demandas é no Brasil inteiro. O orçamento é significativamente pequeno perto das demandas. Então, já existem algumas obras prioritárias, é que o ministro Tarcísio pediu, priorizem. Então, algumas coisas que já estão acontecendo, mas vamos falar especificamente sobre a 448. O deputado Gerônimo Guerra, o ano passado, nos levou uma demanda e nós ajudamos ele ainda como deputado. Aprovamos na bancada gaúcha e ontem foi cobrado do ministro. Por exemplo, o projeto da 448. O que é? É nós fazermos o projeto estamos hoje, a ligação entre Portão e Sapucaia do Sul, Esteio, aquela região ali. Então, fazendo o projeto, depois é recursos para o orçamento. Eu apresentei ao nosso presidente da nossa associação comercial aqui que uma proposta com o prefeito Pazinho da mesma forma, que nós vamos fazer uma proposta diferente. Vamos trazer aqui o Ministério dos Transportes, o DENIT, a própria Secretaria dos Transportes do Rio Grande do Sul, e nós possamos fazer uma discussão sobre as principais obras que interessam à Serra Gaúcha. A 448 é uma delas. A 122 é outra delas. Vamos duplicar de uma forma que a gente possa trazer de Porto Alegre, chegar a Caxias, chegar a Bento Gonçalves, chegar a Serra Gaúcha com a estrada duplicada. Sempre é uma queixa, não tem uma estrada duplicada que chega nessa região.
Então tranca. E são 50, 60 quilômetros que estão no caminho, fora a 448. Então aqui é uma ideia que nós vamos trazer aqui, trazer prefeitos de toda a região, trazer os empresários de toda a região, trazer o governo federal, o governo estadual e discutirmos. E aí partirmos para a iniciativa privada. Privatização desses trechos, isso é muito importante que nós possamos trazer. O nosso Gialdi, que é o presidente da SIC aqui, o próprio Morello, que é o presidente da SIC Serra, se encarregar de trabalhar o empresariado e o Pazin, os prefeitos, os vereadores também, para que a gente possa fazer essa discussão. E aí sim, são várias obras. Tem a 116, que tem que ser arranjada, tem a 448, tem a 470, tem a 122. Então são obras fundamentais para o desenvolvimento dessa região. Eu sinto e já ouvi muitas vezes, o pessoal diz, o pessoal está indo embora da região por falta de infraestrutura. Aqui estamos apresentando uma proposta que seguramente um pouco de dinheiro do governo estadual, um pouco de dinheiro do governo federal, mas principalmente da iniciativa privada, possam viabilizar o transporte para essa região. E já começamos a olhar, a nossa assessoria, a assessoria do partido e também do próprio Senado, já está analisando a proposta que está na Câmara nesse momento, para que a gente já possa se posicionar. Agora, é preciso que a reforma da Previdência ela aconteça. E falo dentro do Legislativo, onde eu estou, dentro do Executivo, dentro do Judiciário e dentro dos próprios militares. Eu acho que nós temos que mexer muito mais nos altos salários. Se eu falar no baixo salário, o que é baixo salário? 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, do campo ou da cidade. Se eu pegar até 3 salários, mais de 80% dos aposentados ganham até 3 salários mínimos hoje no Brasil inteiro. Então, onde é que eu tenho que mexer? Quem ganha 10 salários, 20 salários, 30 salários, ali que tem que mexer mais na reforma da Previdência. E dessa forma economizar recursos. O prefeito Pazin ainda colocava aqui, se nós acertarmos a reforma da Previdência em Brasília, isso vai repercutir nos estados, e conversava com o governador Eduardo Leite ainda segunda-feira, uma reunião da bancada federal gaúcha, da bancada estadual e de várias entidades de classe. Então, seguramente arruma a situação do estado do Rio Grande do Sul e dos municípios, não é o caso de Bento Gonçalves. Vários municípios estão em situação até pior do que a situação do prefeito Pazin, que fala que gasta hoje mais de 30 milhões de reais em cima do desencaixe com a Previdência, de contas que vêm desde os anos 90. Agora imagina, se ele economiza esse valor, são 30 milhões que ficam no caixa da prefeitura, fazer o quê? Investimentos de infraestrutura para a própria cidade, bem-estar social para a própria cidade. Então, seguramente é uma das prioridades que a gente está fazendo hoje, é a reforma da Previdência, para depois chegar na reforma tributária, que também é uma reforma importante nesse momento.